Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal OAD Brasil, o canal oficial dos frades agostinianos descalços da província Santa Rita de Cássia. Nós, como filhos de Santo Agostinho, queremos partilhar com você um pouco da espiritualidade agostiniana. Espiritualidade que foi traduzida na vida concreta de muitos santos. No vídeo de hoje trataremos de uma santa agostiniana que é uma das mais populares, seja pela sua experiência de vida, seu exemplo de santidade, seja pela sua fama de santa das causas impossíveis. Você já deve ter adivinhado quem vamos tratar hoje. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, ou Margherita, nome dado por seus pais, nasceu em Rocaporena, um vilarejo próximo à cidade de Cássia, região da Úmbria, na Itália. Isso no ano de 1381. Rita nasceu em uma família que dava muito valor à paz, à reconciliação, tanto é que seu pai era conhecido como um juiz de paz na região, mas também uma família que buscava Deus acima de todas as coisas. Santa Rita, muito jovem, contraiu um matrimônio com um homem chamado Ferdinando. E naquela época havia muitas rixas e muitas brigas entre algumas famílias poderosas. E Santa Rita acabou tendo como esposo um homem que fora de casa era conhecido pela sua violência ou talvez pelos negócios difíceis e perigosos que acabava fazendo. E Santa Rita, por muito tempo, rezou pela conversão do seu esposo. Juntamente com ele, teve 2 filhos, que eram gêmeos, 2 meninos, que, no entanto, depois do assassinato do pai, que se envolvendo em negócios, digamos, perigosos, acabou sendo assassinado. No entanto, conta-se que ele teria se convertido, que ele, pelas orações de Santa Rita e pelos apelos dela, teria mudado de vida. E Santa Rita, vendo os filhos querendo ingressar no mesmo caminho que o pai, pediu uma graça para Deus, que os livrasse desse caminho, que não sujassem as suas mãos de sangue e nem tentassem vingar o pai. A graça foi concedida, mas talvez não da forma que Santa Rita esperasse, porque os 2 filhos acabaram morrendo pela peste que assolou a Europa ali pelo século XIV, a peste negra. Santa Rita, se vendo, digamos assim, sozinha no mundo, sem o marido e sem os filhos, buscou refúgio no convento das Irmãs Agostinianas, em Cássia. No entanto, o seu primeiro pedido foi negado, o segundo também, e no terceiro, Santa Rita pediu a intercessão de Santo Agostinho, de São João Batista e de São Nicolau, para que ajudassem ela a entrar no convento. E de modo misterioso, Santa Rita adormeceu e acabou acordando dentro do convento, mesmo com o convento com as portas fechadas. Isso foi interpretado pela superiora como um sinal de que realmente era a vocação de Rita. No entanto, para testar a obediência de Rita, a superiora pediu que ela regasse um pedacinho de videira, uma madeira seca, e que Rita, por muito tempo, obedecendo à superiora, regou aquele pedacinho de madeira seco. Tanto foi que, milagrosamente, acabou brotando e se tornou um belo pé de videira que até hoje está lá, propriamente na cidade de Cássia. Rita, nos seus 40 anos, dentro do mosteiro, procurou dedicar-se à oração, dedicar-se a Deus, e foi em uma sexta-feira santa, depois de ouvir uma bela pregação sobre a paixão de Jesus, que ela pediu que Deus desse a graça dela viver também com mais intimidade a paixão e o sofrimento da cruz de Cristo. E ela recebeu como pedido e graça que foi atendida um estigma
um ferimento na sua testa que representa um espinho da cruz de Cristo. E Rita guardou esse espinho, guardou essa chaga com muita devoção, muito empenho, com muito carinho. Quando se perguntava se estava doendo, ela dizia que não a incomodava. No entanto, era uma ferida que cheirava mal, o que fez com que Rita muitas vezes ficasse isolada em uma das torres do convento devido a essa situação. No fim de sua vida, próximo ao fim de sua vida, Rita recebeu a visita de uma parente sua, provavelmente uma prima, e esta lhe perguntou se gostaria de alguma coisa, se desejava alguma coisa. E Rita pediu para ela que ela fosse até o jardim, a horta de sua antiga casa em Roca Porena, e trouxesse uma rosa e 2 figos. No entanto, não era a época nem de rosa e nem de figos, porque era uma época fria e a neve cobria propriamente aquela região. No entanto, milagrosamente, a parente de Rita encontrou uma rosa e 2 figos, que, segundo a tradição, representa a rosa, o sinal que Rita pediu que seu marido tivesse se salvado, e os 2 figos representavam os seus 2 filhos. Uma das coisas curiosas na vida de Santa Rita é que foi uma mulher que passou por vários estados de vida, como filha, como mãe, como viúva e como religiosa. E em todos esses estados, ela sempre soube ouvir a voz de Deus. Pela obediência, ouvindo a voz de Deus, ela buscou colocar em prática a vontade de Deus. Que Santa Rita inspire a cada um de nós, nas nossas famílias, na nossa vida religiosa, no nosso dia a dia, a dedicar-se a Deus. Ela que guardou com carinho e fé a chaga que recebeu, sem reclamar, mostra que muitas vezes também nós podemos suportar as dificuldades da vida, mas mesmo quando as dificuldades foram grandes, e por isso que talvez Santa Rita seja conhecida como a santa das causas impossíveis, ela nos lembra que para Deus nada é impossível, basta que nós tenhamos fé e acreditemos na sua obra, na sua providência e no seu amor. Para nós, agostinianos descalços, a devoção a Santa Rita ela é uma devoção importante, tanto para nós quanto também nas nossas paróquias. E nós estamos aqui com o Frei Osmar, que é pároco da paróquia Senhor Bom Jesus, em Araucária, Paraná, Brasil. E ele, como padre agostiniano, frei agostiniano, poderia nos contar um pouco sobre a devoção a Santa Rita aqui na paróquia, um pouco sobre a vida e como que aqui os paroquianos vivem a devoção a essa santa, conhecida como a Santa dos Milagres Impossíveis ou das Causas Difíceis. Então, aqui na paróquia Senhor Bom Jesus, nós iniciamos a devoção, a preparação à festa de Santa Rita, que acontece no dia 22 de maio. Então, nós iniciamos com 15 quintas-feiras, que antecede o dia 22 de maio. Então, é feito a celebração da Eucaristia e os leigos trazem as rosas para serem assim abençoadas no final da celebração e depois eles levam as rosas para os enfermos, para as suas casas. E nós começamos também uma devoção bonita também, que as pessoas trazem os botões de rosas que nós iniciamos, para que então possam plantar esses botões de rosas em suas casas, em diversas cores, para também florir. E depois essas rosas são trazidas para enfeitar a imagem de Santa Rita e depois também ser abençoadas e levadas para os enfermos, para as suas casas. E também aqui na paróquia Senhor Bom Jesus, nós realizamos um tríduo que prepara a festa do dia 22 de maio. Então, como agostinianos descalços, nós aqui estamos incentivando sempre este tríduo, que é feito com toda a paróquia, e as comunidades ajudam, celebram, e assim celebramos no dia 22 de maio uma celebração festiva em honra a Santa Rita de Cássia, envolvendo as nossas 10 capelas, para divulgar ainda mais sempre esta devoção a Santa Rita de Cássia.